de 96, por algum motivo que não cabe aqui investigar, desconhece, entre aspas, todo o trabalho do que foi considerado o mais importante fórum de debates da Assembleia Nacional Constituinte, a Comissão Temática da Organização do Estado. Considerando que foi nessa comissão temática que se aprofundaram os debates sobre a Federação Brasileira, semelhante desconhecimento exige do Congresso Nacional iniciativas legislativas, como a que ora está sendo proposta, tendentes a reposicionar o debate sobre a natureza e o sentido do federalismo nacional. Senhor presidente, nada mais importante neste momento que rediscutir a questão do federalismo nacional e recompor aquilo que foi distorcido, deturpado, violentado da vontade constituinte de 88, no que diz respeito à criação de municípios. Importa considerar, na apreciação dessa matéria, que o contexto histórico que presidiu a institucionalização da Federação do Brasil foi diverso e oposto ao que se verificou nos Estados Unidos, país sede do modelo clássico de federalismo, onde a federação, lá nos Estados Unidos, nasceu em 1787. 100 anos antes da nossa, federalismo nos Estados Unidos, por associação de 13 colônias independentes que tinham no idioma inglês predominante o principal elemento comum de identificação. O principal elemento comum era a língua. Eram 13 colônias que se associaram diretamente desse modelo que ficou conhecido como federalismo de associação, por agregação. Já a Federação Brasileira nasce de um Estado unitário e imperial que adota a República Federativa sob pressão da inadiável necessidade de descentralização. Uma particularidade de nossa formação política que vem sendo denominada de federalismo de descentralização ou por segregação. É o inverso exatamente do que ocorreu 100 anos antes ali nos Estados Unidos. Não por acaso as questões geopolíticas sempre estiveram presentes como temática importante do debate nacional. Mormente em um país de dimensões continentais como o Brasil, que desde o início da colonização do século XVI sempre teve seus centros de poder local envolvidos por aspirações autonomistas e no centro das demandas por descentralização. São consideráveis os registros históricos sobre manifestações de inconformismo de nossas cidades e vilas coloniais frente ao centralismo da metrópole portuguesa, fenômeno que se repete hoje nos municípios, como são denominados, desde o Império, os centros de poder local no Brasil. Muito bem, senhor presidente, eu vou tentar simplificar, até porque tem uma outra matéria que gostaria de falar. E aí salto alguns parágrafos para, de novo, voltar. Do esboço histórico realizado acima, é lícito concluir que o federalismo nacional tem um fio condutor de sua construção, presente desde o início da colonização, perdurando durante todo o processo de ocupação até o traçado definitivo das fronteiras territoriais brasileiras nas primeiras décadas do século XX. A natureza descentralizadora que presidiu a nossa formação histórica, ao lado do dinamismo geopolítico que lhe dá sentido, inspiram esta proposição legislativa, indispensável para fazer frente às atuais e recorrentes ameaças centralizadoras, de cunho autoritário e potencialmente desagregador do Brasil e de sua peculiar federação. Depois de afirmar, em outro trecho de seu parecer, de uma matéria que tramitava na Casa, na oportunidade do deputado Antônio Geraldo, em 1991, ele disse que o aumento do número de comunas, ou seja, de municípios, só faz diminuir a fatia que a cada um toca, o que é um equívoco. Não é? Mas vamos a persistir essa nova interpretação do federalismo nacional. Todos os demais elementos que sustentam a autonomia dos estados e municípios tenderão a perder força, abrindo espaço para todas as aventuras de cunho autoritário e desagregador, com potencial para abalar os alicerces sobre os quais se ergue a República Federativa do Brasil. O que se pretende, finalmente,
ao apresentar essa proposta de emenda à Constituição ao exame do Congresso Nacional, é restabelecer a redação apresentada pelo Constituinte originário ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, a qual restitui às populações diretamente interessadas, entre aspas, o poder de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Há 14 anos, e hoje há 16 anos, engessado e dependente de legislações e iniciativa dos poderes legislativo e executivo da União, competências que lhe foram atribuídas por lamentável engano. Repito, o que se pretende, finalmente, ao apresentar esta proposta de emenda constitucional ao exame do Congresso Nacional, é restabelecer a redação apresentada pelo Constituinte originário ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, a qual restitui às populações diretamente interessadas, população da área emancipanda, da área desmembrada, o poder de criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios. Há 16 anos engessado, independente de legislações e iniciativas dos poderes legislativo e executivo da União. Competências que lhe foram atribuídas por lamentável engano ou inadvertência pela Constituição, emenda constitucional número 15. Ou seja, atribuições ao Executivo da União, que não faz nenhum sentido em legislar sobre a emancipação de municípios. Em outras palavras, o que se pretende é devolver aos Estados sua legítima competência para viabilizar a presença efetiva do poder público municipal nos limites de seus respectivos territórios. E, por extensão, em cada ponto do território nacional, onde a densidade de assentados populacionais e o convívio humano tornem necessária a presença organizada de prefeituras, câmaras municipais e outros poderes. Pelas razões expostas, encarecemos o apoiamento. Senhor presidente, esse projeto de emenda constitucional tem 2 anos. A Amazônia não dá conta mais de esperar. Daqui a 4 anos teremos outra eleição municipal. E mais 4 anos, às vezes, estaremos postergando a condição daquelas povoações poderem, por si só, caminhar. Caminhar com o seu próprio desejo. São povoados de 20 mil habitantes, de 10 mil habitantes, de 8 mil habitantes, 15 mil habitantes, a 100, 200, 300, 800 quilômetros da sede municipal. Esta é a Amazônia. Não é a grande São Paulo do nosso querido deputado Vicentinho. Logicamente, pode, por carro e com asfalto, transitar pelos seus 480 municípios, num espaço territorial de pouco mais de 250 mil quilômetros quadrados. Não, é 1.250.000 quilômetros quadrados da Amazônia, no Pará em particular, do Pará, que tem apenas 140 municípios, mas que tem mais de 80 grandes povoados que precisam se emancipar. E não tem nenhum dos já criados até hoje. Municípios criados em São Paulo, depois da Constituinte de 88, foram 160. Rio Grande do Sul parece que em torno de 170. Nenhum desses povoados gostaria de voltar à condição anterior. Que hoje municípios preferissem voltar à condição anterior de povoados, de distrito, ou seja lá o que for. Portanto, senhor presidente, isso se impõe para que nós possamos ver uma Amazônia mais justa com o seu povo, que para lá foi para incorporá-la ao Brasil. A coragem de homens e mulheres que adentram a Amazônia, nessas distâncias que aqui cito, que chegam a ser até, pode sugerir até, mentira dizer, 800 quilômetros. 800 quilômetros é quase aqui a São Paulo, em linha reta. Pois é a distância de Altamira, Castelo dos Sonhos, um povoado que tem 20 mil habitantes à margem de Cuiabá, Santarém, deputado Vicentinho, e que é povoado do município de Altamira. Olha que loucura, que injustiça se está praticando contra aqueles homens, mulheres, jovens e crianças que lá vivem, que não têm autonomia administrativa, que não podem dizer qual rumo que querem, não têm ali um poder para melhor fiscalizar as ações da prefeitura e as omissões da prefeitura naturais, por estarem a 800 quilômetros. Muita omissão existe. Portanto, senhor presidente, já mesmo que se encerra o meu tempo, mas esse é o apelo maior. E junto com esse apelo para criarmos municípios, voltando ao texto constitucional de 88,
né, do deputado Miro Teixeira, que lá debatia com toda a proficuidade, né, essa matéria, eu entendo que este é o momento de retornarmos à emenda, isolarmos, esquecermos o tempo da emenda constitucional número 15 e voltarmos ao texto constitucional de 88, que, sem dúvida nenhuma, vai ao encontro efetivo das necessidades que temos de termos uma reorganização geopolítica, no caso dos estados, com competência para os estados gerirem. É o estado que tem que dizer quantos mil habitantes. Qual a distância entre um polo e outro? É o estado que tem que fazer a sua organização geopolítica, deputado Miro Teixeira. Portanto, encerro agradecendo a benevolência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Convido o deputado Vicentinho para assumir a presidência dos trabalhos, porque eu falarei pela comunicação e liderança do meu partido, do PT. Com muita honra, prezado colega, deputado Luiz Couto. Vossa Excelência tem até 10 minutos para anunciar